Olá, você que está nos acompanhando no nosso curso de manutenção de computadores do Portal eCursos, bem-vindos à nossa 18ª videoaula. Na videoaula anterior, nós mostramos como fazer a conexão do painel frontal do computador, né? Então, do botão liga, desliga, reset e portas USB. E eu deixei como tarefa para você a conexão do conector de áudio, né? Esse conector aqui de áudio. Eu acredito que você tenha tido dificuldade, porque nós temos no mercado alguns fabricantes que ainda têm uma mentalidade de amador. Produzem um manual que não serve para nada. Um manual de placa-mãe que, se não tivesse, também não faria falta. Tá bom? Muito pouco explicativo. Você, quando compra o equipamento e que vai montar, você tem dificuldade e tem que ficar pesquisando na internet. Aí você vai lá no site do fabricante e não tem nada. Tá? Tem uma coisinha ou outra, mas que não serve para você. Não serve para o técnico de informática. Tá bom? Então isso aí acaba sendo um desserviço. Então seria bom até que nem gastasse tempo e dinheiro produzindo material que não tenha utilidade. Tá? Mas eu vou mostrar para você. Eu fiz uma pesquisa, estudei bastante para simplesmente conectar esse conector aqui no conector de áudio da placa-mãe. E olhe que na placa-mãe tem um diagrama, mas não fica muito fácil mesmo assim. Tá bom? Vamos lá, que eu vou mostrar para você. Vamos focalizar a nossa placa-mãe. Então tá aqui a nossa placa-mãe. E eu vou mostrar os conectores que nós já fizemos a conexão, né? Então nós conectamos os conectores do painel frontal, são esses aqui, tá? O Power LED, o HD LED, o Reset, né? Então esses aqui nós já fizemos na 18ª videoaula, lá demonstramos. E também fizemos a conexão do nosso conector das portas USB do painel frontal. Eu havia deixado como tarefa para você esse conector aqui, tá? Que é o conector de áudio, tá certo? Então, como eu falei, nós dispomos aqui, ó, entre os dois slots PCI, um diagrama identificando a conexão dos pinos desse conector de áudio. Mas quando você pega em alguns monitores um conector desse aqui com as inscrições diferentes, então você vê várias inscrições nesses pinos aqui, ó, nesses conectores. E aí não bate com o diagrama que tem na placa-mãe, tampouco com o diagrama que tem no manual da placa-mãe, né? Então eu vou afastar agora o nosso zoom. Esse aqui são partes do manual da placa-mãe que eu baixei no site do fabricante e mesmo assim não foi fácil fazer a conexão. E peguei até o próprio manual da placa-mãe, tá? Que tem aqui as ilustrações, né? Então mostra a placa-mãe e mostra as conexões aqui. Então tem aqui a conexão, deixa eu ver a conexão de áudio. Tá aqui. Então tem aqui, ó, mostrando as conexões de áudio, se for do modelo AC97 áudio e se for um áudio de alta definição, o High Definition. Mas se você vier aqui, você não consegue fazer
a conexão desse conector, tá? Seguindo o que está aqui. Então eu tive que pesquisar na internet, entrei em vários fóruns e vi muita gente também com dificuldade e acabei fazendo aqui o meu maceteiro para fazer a minha conexão. Então, vamos lá. Aqui está o meu maceteiro, de acordo com o que está no diagrama da placa-mãe e o dos conectores do painel frontal. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou agora fazendo a sequência e vou dar um zoom agora novamente no conector. Vamos lá, vamos aproximar. Tá aí o nosso conector. Vou centralizar mais aqui a câmera. Pronto. Então vamos lá. Aqui no nosso conector eu tenho o diagrama na placa-mãe. Tá? Um pouco pequeno, eu tenho que fazer uso da minha lupa. Eu vou identificar o pino 1. Então vem aqui, ó, pino 1 e 2, 3, 4, 5 e 6, 7. O oitavo pino, ele não existe, então está aqui no conector, não existe. E depois o pino 9 e 10. Ele está até invertido, então o conector está voltado para um lado, o diagrama está voltado para o outro. Então você só vê a figura, ajusta direitinho e vamos lá. Então pelo diagrama, o pino 1 é o pino de trás da direita, tá? Então o pino 1 de trás da direita. E o pino 1 de trás da direita vai o mic in. Então vou pegar aqui o meu conector e vou localizar o mic in. Então vamos lá. Tá aqui. Então mic in, tá bom? Então vamos ver se você consegue ver. Esse aqui é o mic in. Então o mic in vai no pino 1 do seu conector de áudio da placa-mãe, que é chamado, deixa eu ver aqui, ó, é chamado de porta 1 underline left. Então porta 1 left, tá certo? Então vai o mic in no porta 1 underline F do pino 1, né? Então conectei aqui o mic in. Agora no pino 2, que é o pino do lado oposto ao pino 1, eu vou conectar um GND, que é um terra. Então tá aqui o GND, eu vou colocar no pino 2. Então observando ali no diagrama, o pino 2 é do lado oposto. Então tá aqui o pino 2, então coloquei um GND. No pino 3, que é o porta 1 right, né, o porta 1R, vai o mic bias, né? Então vamos lá. Vamos procurar aqui o mic bias. Tá aqui, ó. Então aqui é o conector mic bias, tá bom? Então ele vai no pino 3. Então o pino 3 é do lado de trás, do lado do pino 1, que é o mic in. Então, colocando aqui agora o mic bias no pino 3. Pronto. Agora vamos para o pino, deixa eu liberar aqui os outros fios que eu acabei prendendo, vamos botar ele aqui por trás, tá? O mic bias no pino 3. Pronto. Agora vamos para o pino 4. O pino 4 é o presença aqui na placa-mãe, no diagrama, e ele vai ficar sem conector. Então vou deixar ele livre. Tá bom? Então é esse segundo pino aqui da frente, do lado do GND, ele vai ficar livre. Então vamos para o pino 5. Então o pino 5 é o port 2 right. Então o port 2 right vai esse conector out. Então vamos procurar aqui o R out. Então tá aqui. Então R out. Então esse conector aqui, ó, esse pino vai no pino 5. Então é porta 2R. O pino 5 é do outro lado.
próximo ao mic bias, né? Então, vamos lá conectar. Conectamos então o pino 5. O pino 6 é o Sense 1 retorno. Nós vamos conectar o RIN. Então, está aqui o nosso conector RIN. Vamos colocar no pino 6. Então, o pino 6 aqui na frente do pino 1, que é no pino 5, que é do lado oposto. Agora nós temos, espera aí que eu bloqueei os outros pinos, deixa eu tirar novamente o pino 6. Pronto, e vou passar ele aqui sem bloquear os outros. Então, o RIN está no pino 6, né? Temos ainda 3 pinos aqui. Então, vamos lá. No pino 7, não tem conector. É o Sense Send. Ele fica sem. No pino 8, também não tem conector. Tá? Ele inexiste aqui no conector da placa-mãe. É nulo. Vamos então para o pino 9. O pino 9 é o porte 2L. Nós vamos colocar o L-out. Então aqui, L-out no pino 9. Então o pino 9 é o pino de trás, mais à esquerda. Então, vamos conectar. Conectamos então o pino 9. E agora o pino 10, que é o Sense 2 retorno, nós vamos colocar o conector L-in. Tá bom? Então é esse pino aqui da frente que é o pino 10. Está conectado agora o pino 10. Pronto. Dessa forma, nós cumprimos a nossa missão, né? A nossa tarefa de conectar o conector de áudio do painel frontal da nossa placa-mãe. Com uma certa dificuldade, né? Repito. Então tem alguns fabricantes que ainda tem a mentalidade de amador na hora de fazer o seu manual da placa-mãe especificamente. E acaba sendo um desserviço, não está contribuindo em nada, né? Está dificultando, pelo contrário. Pronto, então feito isso, nós vamos passar agora para o assunto principal da nossa videoaula, que é preparar o gabinete, né? Preparar o gabinete para fazer a fixação da nossa placa-mãe, tá certo? Então eu vou dar uma pausa enquanto preparo o gabinete e retorno em seguida, tá bom? Ok, então estamos voltando com a nossa segunda parte desta videoaula, que é o foco da videoaula de número 18, né? A preparação do nosso gabinete para a montagem do computador. Então nós temos que fazer aqui basicamente 3 preparações. Uma é aqui no painel traseiro. Então eu vou mostrar para você, tá? Então aqui é o alojamento da fonte, ele já fica liberado, e aqui é onde vai o espelho da placa-mãe. Então toda placa-mãe, quando você compra, vem com um espelho desse. E cada placa-mãe tem o seu próprio espelho, tá certo? São os encaixes dos conectores do painel traseiro, que você vai fixar na placa-mãe por dentro, tá? Então você vai procurar o encaixe certinho, ó, e vai colocar o espelho, tá? Então você firma ele. Pronto, ele está encaixado, e a partir daí ele vai receber a placa-mãe com os encaixes certinho aqui dos conectores, tá bom? Aqui embaixo você tem que liberar essa tampa, ó. Então ela vem fixa aqui, você vai ter que liberar para você poder colocar as placas de expansão. Caso você coloque, se você não colocar placa de expansão, você não precisa remover essa tampa, tá bom? E em removendo a tampa, no final, você deve colocá-la novamente. Deve fechar isso aqui, não pode deixar aberto, tá bom? Então você deve remover
porque depois que você colocar as placas de expansão, você vai fixá-las por aqui, ó, pela parte externa. Então você vai prender as placas de expansão com o seu parafuso. Depois disso aí, você vai ter que remover também, antes de colocar as placas de expansão, essas chapas aqui, ó. Então cada chapinha dessa aqui é removível, tá? Então você remove à medida que você precise para instalar as suas placas de expansão, placa de vídeo, placa de rede, placa de áudio, como já demonstramos aí numa videoaula. Então fizemos a preparação do painel traseiro, né? Aqui você observa, tem duas posições para você colocar ventoinha sobressalente se você precisar mais à frente. Então você coloca aqui na parte interna, jogando o ar para fora, né? Isso aí nós vamos mostrar numa outra videoaula. Aqui no painel frontal, você também precisa fazer a preparação, tá? Então você tem que liberar as entradas para você colocar as gravadoras, né, de CD, DVD, e também aqui o drive de disquete, né, o flop disk, ou também o drive de cartão de memória, tá? Que já estão substituindo os drives de disquete. Então você remove essa tampa aqui por dentro. Então você coloca a mão aqui e remove, ó. Ela sai, tá? Então ela saiu aqui, pronto. E eu costumo guardar essas tampinhas aqui, ó. Eu prendo aqui para não perder, porque futuramente, se o cliente quiser remover a gravadora, que deu algum problema e tal, você tem a tampinha aqui para fechar e não deixar o espaço vazio. Tá bom? Então eu costumo, ó, prender aqui. Pronto, ela fica firme, não corre o risco, né? Deixa eu focar mais aqui para você observar melhor. Então, ó, fixei aqui a tampinha, que era daqui da parte frontal da gravadora, né? Eu fixei utilizando uma abraçadeira, ó. Então, braçadeira dessa eu fechei lá e ficou firme, não tem o risco. Então, fazendo essa abertura, liberando aqui a passagem, a minha gravadora vai entrar pela parte frontal aqui, ó. Então eu vou encaixar aqui, vou deslizar e depois eu vou fixar com os parafusos. Então lembrando que eu devo fixar dos dois lados do gabinete. Então deste lado aqui e do outro lado do gabinete. Eu tenho que colocar parafuso dos dois lados para ficar firme, né? Então, deixa eu liberar aqui, depois nós vamos fixá-la no lugar. Então, nesse caso aqui, se você estiver observando, eu estou usando uma gravadora, deixa eu subir um pouco mais aqui. Então, estou usando aqui, ó, uma gravadora, duas gravadoras, e vou colocar a terceira, tá? Então, aqui eu já tenho, ó, uma gravadora e duas gravadoras. Eu tenho espaço para mais duas. Eu vou botar uma terceira gravadora aqui. E aqui eu tenho as baias, né, para os HDs. Então aqui são as baias para a gravadora, ela é um pouco maior, um pouco mais espaçosa. E aqui eu tenho a baia para HD e drive de disquete ou drive de cartão de memória. Então a gravadora entrou pela parte frontal. O HD entra pela parte interna. Tem um batente, eu apoio no batente e deslizo ele para frente e vou alinhar, tá, na posição que eu coloco os parafusos, ó. Então aqui eu vou fixar meus parafusos. Então eu tenho que fixar o HD dos dois lados, desse lado e do outro lado, pela parte externa, né, do outro lado do gabinete. Então eu não posso deixar o HD solto, né, porque ele vai trepidar e pode danificar
o seu braço leitor, que tem aqui, o leitor óptico do HD ou o leitor mecânico, né? Então ele tem que ficar firme. E eu tenho que preparar também o chassi do meu gabinete para receber a placa-mãe. Então eu coloco aqui, ó, se você estiver observando, alguns parafusos. Então deixa eu dar um zoom maior, né? Então, aqui o chassi do nosso monitor e deixa eu focalizar alguns parafusos. Então aqui eu tenho um parafuso hexagonal, aqui eu tenho outro parafuso hexagonal, ó, né? Aqui eu tenho outro parafuso hexagonal, aqui embaixo também, então deixa eu focar um pouco mais. Tá aqui, então, ó, aqui ó, um parafuso hexagonal e outro parafuso mais embaixo. E essa colocação, eu tenho vários orifícios, é de acordo com o tamanho da minha placa-mãe. Então eu tenho que ver o tamanho, faço o gabarito, coloco os parafusos hexagonais, tá? Tem alguns chassis que eu tenho a possibilidade de colocar espaçadores plásticos. São esses aqui, ó. Então eu coloco o espaçador plástico na minha placa-mãe inicialmente, depois eu encaixo no chassi do gabinete. Tá certo? Tem gente que coloca no fundo do gabinete, ali no chassi do gabinete, essa espuma antiestática que vem junto com a placa-mãe. Não é para fazer isso. Não é para colocar a espuma antiestática para apoiar a placa-mãe no chassi do gabinete. Isso vai dificultar a circulação de ar e vai provocar superaquecimento. Ele não vai proteger a placa-mãe, tá? Então isso aqui não foi feito para forrar o chassi do gabinete, tá certo? Então eu vou mostrar para vocês aqui os parafusos que nós utilizamos na montagem do computador. Então vamos focar os nossos parafusos. Vamos ajeitar aqui direitinho, peraí, para você poder verificar os nossos parafusos, né? Daqui, eu acho que você já consegue ver direitinho. Vamos dar um zoom maior. Pronto. Então, deixa eu aproximar um pouco mais. Tá aí. Vou afastar só a minha caixa para trás e vou dar mais um zoom. Pronto, tá aqui. Então aqui eu tenho os meus parafusos de montagem do computador. Então esse aqui são as braçadeiras plásticas, né? Ou melhor, os espaçadores plásticos, tá? Esses aqui são os parafusos hexagonais, certo? Que vão no chassi do gabinete para receber a placa-mãe. Esses parafusos aqui são para colocar as ventoinhas sobressalentes no gabinete, né? Esses parafusos aqui são para colocar, deixa eu pegar ele aqui com a pinça, ó, são para fixar HDs, né? Então, ó, esse aqui é para fixar HD. Tem outro modelo, tem esse aqui também para fixar HD. E tem esse outro aqui também para fixar HD. Ele é parecido, deixa eu pegar ele aqui. Ele é parecido com o parafuso da placa-mãe, ó, esse aqui, tá? Mas ele tem uma rosca mais fina. Esse aqui, como eu mostrei, é para você fixar a ventoinha, tá bom? Esse aqui você fixa a ventoinha. Esse aqui é o parafuso hexagonal para você fixar a placa-mãe, tá? Aqui, ó. Esse aqui é o espaçador plástico, né? Então, espaçador plástico para você colocar a placa-mãe no gabinete. Esses aqui são os parafusos de chassi
é para você fixar a tampa do gabinete e fixar a fonte. Tá aqui, ó. Tá? Então você fixa a tampa do gabinete e a fonte com esses parafusos. Tá aqui ele, ó, né? E agora você encontra esse aqui também, tá? Esse aqui, ó, para fixar tanto a tampa do gabinete como a fonte. Às vezes você encontra esse aqui. E esse aqui é para você fixar a placa-mãe. Ele tem um chapéu um pouquinho maior e também uma rosca um pouco mais grossa. Então, ó, então esse aqui, o chapéu um pouco maior para fixar a placa-mãe. O que tem um chapéuzinho menor serve para fixar HD. Então esse aqui já tem um chapéu um pouco menor para fixar HD. Então esses são os parafusos que nós utilizamos para montagem de computador. Então vamos agora voltar ao nosso Zoom e vamos instalar a nossa gravadora e o nosso HD, né? Então eu já tenho duas gravadoras instaladas. Eu vou instalar a minha terceira gravadora. Então eu vou fixar ela aqui, ó, introduzir pela parte frontal, observando para ela não ficar de cabeça para baixo, né, na hora de eu montar. Vou deslizar, vou alinhar aqui no painel frontal e vou agora fixá-la com o meu parafuso, né? Então pode ser o mesmo parafuso do HD. Então vou colocar aqui, ó, com a minha chave de fenda imantada e vou fixar. Ó, então você tem que ter cuidado porque, ó, esse aqui não entra. Então ele vai pegar um parafuso mais fino. Então é o parafuso aqui do chapeuzinho menor. Deixa eu ver aqui agora. Ó. E não precisa forçar, tá bom? Então é o parafuso parecido com o da placa-mãe com o chapeuzinho menor, né? Então vamos lá, pegar o outro aqui, vamos fixar. Caiu. Peguei com minha chave de fenda imantada e vou agora alinhar e vou fixar, né? Esse aqui está com a rosca. Vou colocar o outro tipo de parafuso que também tem a mesma rosca, né? Alinhei e sem forçar eu vou agora firmar. Esse não deu. Então quando o parafuso não der, você não força. Tá? Você não força. Então você tem que colocar o parafuso com a rosca certa. Você não pode forçar. Então peraí que tá caindo aqui. Então vamos ver um outro parafuso. Peraí, tá? Pronto, então botamos aqui um parafuso dos dois lados da gravadora, tá? Então, ó, não é para forçar, tá? Você só deixa ele justo e você fixa também do outro lado. Você fixa também do outro lado, tá? Para sua gravadora ficar firme. Não pode ficar trepidando. Então a mesma coisa agora eu vou fazer com o nosso HD. E o HD vai entrar pela parte interna, né? Então eu vou colocar aqui na baia. Tem um batente, eu apoio no batente e deslizo para frente até fazer o alinhamento onde eu quero colocar os parafusos. Como eu tenho espaço, eu deixo sempre um longe do outro para circular o ar e evitar o superaquecimento, né? Se ficar um HD muito próximo do outro. Então fixei aqui um parafuso, vou fixar o segundo parafuso desse lado
Fixei o segundo parafuso, agora eu vou fixar os dois parafusos do outro lado do HD. Tá? Então eu vou pelo outro lado e vou fixar. Então, de preferência, eu fixo os 4 parafusos. Tá bom? Então eu tenho que colocar os 4 parafusos do HD. Eu não posso deixar o meu HD solto. Né? Então, vou botar o 4º parafuso. Pronto, fixei o parafuso, né? Então já estou aqui com 2 HDs preparados e 3 gravadoras preparadas, tá certo? Então agora nós vamos fixar a nossa placa-mãe, tá? Então eu fixo a placa-mãe e depois eu vou fixar a fonte, para eu ter espaço, né? Então eu vou guardar os meus parafusos aqui. Deixa eu dar uma pausa. Pronto, agora eu já coloquei aqueles parafusos hexagonais aqui no chassi do meu gabinete para receber a placa-mãe, de acordo com o gabarito. E agora eu vou encaixar a minha placa-mãe na posição, fazendo o alinhamento com o espelho aqui da placa-mãe, né? Então, vamos fazer o acerto aqui, ó, sentando a nossa placa-mãe e ajustando aqui no espelho. Então tá ajustado, alinho com os parafusos, né? Então alinhei com os parafusos. Agora eu vou fixar os parafusos da placa-mãe, né? Então vamos pegar aqui os parafusos. Então já mostramos, ó, o parafuso com o chapéu maior. Eu vou agora fixar a minha placa-mãe, tá bom? Então também não é para forçar, tá? Então eu coloco o parafuso sem forçar. Então já fixei o primeiro aqui, vamos fixar os demais. Sempre alinhando a placa-mãe com o parafuso. Já botamos o segundo parafuso, vamos botar o terceiro parafuso. Vamos botar aqui o 4º parafuso. Vou botar mais um aqui. Vamos botar mais um aqui. Pronto, a nossa placa está fixada, né? Esse aqui não pegou, esse aqui é um outro tipo de parafuso, vamos lá. Esse aqui, tá? Pronto, firme, tá? Então a nossa placa-mãe está fixada no gabinete, ó.
tem que ficar firme, tá? Então ela está firme. Agora nós vamos colocar a nossa fonte, né? Então vamos colocar a fonte. Então vamos deitar aqui novamente e vamos agora colocar a fonte. Então deixa eu pegar aqui a nossa fonte. Tá aqui. Então vou colocar no seu alojamento. Vou deslizá-la para a posição, né? E agora nós vamos fixar os parafusos da fonte, né? E são esses parafusos aqui, ó. Então vamos colocar o primeiro parafuso. Vamos colocar o segundo parafuso. Também não pode forçar, né? Para não espanar. Vamos botar o quarto parafuso. Vou pegar um outro aqui, esse aqui. Aqui. Tem que encaixar a rosca certinho, tá? Para ele não espanar. Então, vamos botar isso aqui. Pronto. Fica certinho aqui. Fixou. Vamos pegar um outro. Aqui. E vamos fixá-lo. Pronto, fixamos também a nossa fonte, ó. Ela não pode ficar trepidando, então ela está firme, tá? Então, já estamos quase concluindo a montagem do nosso computador, né? Então, agora é a fase da instalação dos fios, tá ok? Então depois nós vamos, numa próxima videoaula, fazer a instalação dos fios, tá? Da parte elétrica e dos cabos de transmissão de dados. Então observe, ó, que aqueles conectores do painel frontal, nós já colocamos a placa-mãe na posição com eles já conectados. Facilitou a nossa vida, né? Porque se eu fosse fazer aqui, para eu ler esses conectores e visualizar os pinos, eu teria mais dificuldade, tá certo? Então assim nós preparamos o nosso gabinete, instalamos os nossos HDs, né? Firmamos ele com os 4 parafusos, instalamos a gravadora, firmamos e instalamos a fonte e a nossa placa-mãe, né? Tomamos os cuidados aqui. Na próxima videoaula nós vamos fechar o gabinete depois de fazer as conexões dos cabos elétricos, né? E dos cabos de transmissão de dados. Tá certo? Então essa foi a nossa 18ª videoaula. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você gostou, né? Se lhe foi útil, você faça um comentário, né? E clique lá em gostei e compartilhe o nosso vídeo. E nos acompanhe aí nas próximas videoaulas. Um forte abraço do portal E-Cursos.